Você acha que dominar o conteúdo para fazer uma apresentação é fundamental, é o que vai deixar você seguro e confiante na hora de se expor? O que eu tenho a dizer sobre isso? Que dominar o conteúdo é muito importante. Entretanto, nem sempre as pessoas que dominam o conteúdo conseguem se expor de uma maneira segura. Eu vou contar aqui um fato. Certa vez, uma aluna minha chegou no curso de oratória e disse o seguinte: Bianca, eu estou aqui porque eu fiquei muito impactada com a minha performance em uma apresentação que eu tive que fazer no meu trabalho. Eu dominava o conteúdo, eu tinha conhecimento de tudo que eu estava falando. Porém, chegou na hora da apresentação, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu travei. Aí, os brancos começaram a aparecer, eu comecei a esquecer informações importantes que eu sabia. E eu fiquei frustrada com o meu desempenho. Fiquei tão frustrada que acabei não aceitando mais nenhuma oportunidade de me expor. Isso já aconteceu com você? Isso acontece com muitas pessoas, porque pensam que dominar o conteúdo basta. Sim, como eu disse, é importante dominar o conteúdo, mas é necessário saber administrar as emoções, é necessário saber transmitir a informação de uma forma interessante e é necessário também praticar. As pessoas menosprezam, desprezam o treino, muitas vezes porque sabem o assunto ou porque leram os slides que irão apresentar. Porém, isso não é suficiente. Por quê? Uma coisa é você ler, memorizar. Outra coisa é você ter na memória e evocar. São conexões completamente diferentes. Haja vista casos de alunos meus também que se preparam para a prova oral de concurso. Eles estudam anos e anos para a prova, passam na primeira fase, que é a fase escrita. E aí, quando chegam na prova oral, não passam. Não passam por quê? Porque o conhecimento está aqui, ó, só na memória. E quando eles têm que evocar, falar, eles acabam travando. Aí não sabem lidar com as emoções. Pensam que porque tem o domínio do conteúdo não vão ficar nervosos. Só que não é bem assim. É natural que nós fiquemos nervosos, ansiosos, com o coração acelerado em uma situação de exposição. E em uma situação de avaliação como é uma prova oral. Então, é necessário sim dominar o conteúdo, mas tão importante quanto isso é aprender a administrar as emoções. E para isso é necessário se conhecer. Se conhecer. No curso de oratória, da Falando Bem, que eu ministro há mais de 21 anos, eu utilizo uma metodologia baseada no autoconhecimento, na preparação técnica, na administração das emoções e no treino consciente. Justamente para garantir que o conhecimento seja transmitido de uma maneira segura, confiante e que os meus alunos saiam satisfeitos de um momento de exposição. Não adianta saber muito o assunto e não saber transmitir o assunto. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia mostrou qual é a importância de transmitir o assunto, o conhecimento, por meio da comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É como nós nos colocamos com relação à nossa postura, gestos, contato visual, expressão facial, aparência e também a nossa voz e a nossa fala. Nesta pesquisa, então, mostrou qual é a importância da comunicação não verbal para o ouvinte. Somente
somente 7% é verbal. Ou seja, conteúdo, domínio do conteúdo, vocabulário, gramática que é utilizada para falar. E 93% diz respeito ao não verbal, que é como transmite a informação. Destes 93%, 55% dizem respeito à postura corporal, contato visual, gestual. E 38% diz respeito à nossa qualidade de voz, à nossa fala, pronúncia. Então não adianta dominar o conteúdo e não saber transmitir o conteúdo. Quantos de vocês já tiveram professores que sabiam muito o assunto, mas a aula era uma chatice? Ou o professor não passava segurança na hora de se expor? Quantos? Mas também o contrário é verdadeiro. Quantos professores tivemos que admiramos até hoje porque sabiam do assunto, tinham um profundo conhecimento e a aula era maravilhosa. Este é um grande exemplo de domínio da comunicação não verbal, de domínio do assunto e de administração das emoções. E o que eu acabei de falar do domínio do não verbal, que não é não falar, é como você fala, é que se você tem esse domínio do conteúdo e do não verbal, você fica mais confiante na hora de se expor, porque sabe como vai se portar com relação à sua postura, para quem vai olhar, as palavras adequadas, as técnicas de apresentação, de como iniciar uma apresentação, de como finalizar. Então, tudo isso é importante. E claro, como eu falei antes, a prática. As pessoas menosprezam, desprezam uma prática. Um atleta pratica quantas horas um arremesso, um salto por dia? De 8 a 12 horas exaustivamente. Então, para falar, nós também temos que praticar. E muitas vezes a fala é de improviso, nem sempre é uma apresentação que tem início, meio e fim. Às vezes a gente expressa o conhecimento na fala de improviso, que eu costumo dizer que é o pior cenário. Entretanto, se nós temos o conhecimento do assunto, sabemos como transmitir esse assunto com relação à postura, ao não verbal, e se sabemos administrar a ansiedade e as emoções, consequentemente conseguiríamos organizar o pensamento e transmitir confiança na nossa fala. Ao passo de que se eu não sei como me portar, como fazer com as mãos, para onde olhar, a minha energia dissipa, ou que eu fico apavorado, porque o meu coração começou a acelerar. Como assim? Se eu sei o conteúdo, a pessoa já se desestrutura. E aí se frustra. Então, fica aqui a grande dica. Não basta dominar o conteúdo. É importante se conhecer, administrar as emoções, utilizar adequadamente a comunicação não verbal e é necessário treinar. E por acaso tudo isso faz parte da metodologia que eu ensino nos cursos de oratória. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, deixa seu comentário e também, se você quiser saber mais da metodologia do curso de oratória, que tem em vários formatos, presencial, online, com videoaulas, online ao vivo, então acesse o link abaixo.